Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste o nosso vídeo. E nessa aula de hoje da disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2, nós vamos discutir e apresentar para vocês a instalação e o uso de dois pacotes gratuitos de extrema utilidade aqui ao longo da nossa disciplina. Nós vamos usá-los de forma recorrente, como uma ferramenta auxiliar para os cálculos termodinâmicos que iremos desempenhar, especialmente nas unidades 3 e 4 da nossa disciplina. E esses pacotes são o XSEOS, que é uma extensão aplicável aí como ADDIN dentro do Microsoft Excel, e o ThermoSolver, que é um banco de dados aí disponível na internet. Ambos os pacotes são gratuitos, conforme eu falei, e são de extrema utilidade para o nosso desenvolvimento. Primeiro vou apresentar a vocês as características de instalação peculiares a esses softwares, tá? Ambos já vão estar disponíveis dentro do SIGA-A, para que vocês consigam fazer o download direto do sistema da universidade e com isso consigam também instalar nas suas máquinas, nos seus computadores. E a partir daí a gente vai ver um exemplo muito breve de aplicação de cálculo utilizando esses pacotes para que a gente consiga aí fazer o estudo da característica de fugacidade de um componente puro, nesse caso a água. Então, bora lá. Vamos conversar então inicialmente, pessoal, sobre a instalação do pacote XSEOS. Esse pacote vocês conseguem baixar direto desse site aí, que é da Universidade do Catar. Ele é um software gratuito disponibilizado no site da universidade. E ele foi desenvolvido pelo professor Marcelo Castier, que é um professor brasileiro muito representativo na área de termodinâmica em si. Ao fazer o download, vocês vão pegar aquele arquivo zipado e vão ter acesso a esse ADDIN, XEOS ADDIN. Dentro da pasta C do disco do computador de vocês criam uma pasta, nomeiam essa pasta como XSEOS e colam esse arquivo do ADDIN. Após isso, a gente vai passar o Excel, tá? Nós vamos abrir o Microsoft Excel e vamos seguir a instalação dentro do software. Ao abrir o software, vocês vão se deparar com a página inicial, claramente, do aplicativo e vão pedir uma página em branco. Aqui vocês vão dentro de arquivo, em arquivo vocês vão em opções, mais especificamente falando. Aqui eu vou fechar a pasta para que não tenha nenhum erro, fechar esse arquivo em branco para que não aconteça nenhum erro aí ao longo da instalação. E vou dentro de arquivo, opções. Dentro da aba opções vocês têm a parte de suplementos. Aí dentro de suplementos vocês podem ir nessa aba de gerenciar no canto inferior e clicar em ir. Aí vocês vão procurar, dentro de procurar vocês vão no seu disco C até aquela pasta que você criou com o nome XEOS e vão clicar no XEOS ADDIN e vão colocar em abrir. Ele vai aparecer ali, e vocês podem clicar nele e no solver e botar para instalar. No caso do meu já estava instalado, por isso que eu não consegui clicar, tá? Para saber se deu tudo certo com a instalação, vocês podem procurar por essa linha aí, o PRLN de FI. Se o ADDIN for instalado corretamente, essa linha vai estar disponível dentro do Excel de vocês e vocês acabaram a instalação do aplicativo aí do ADDIN específico para o XSEOS dentro do seu Excel. Vamos passar então, pessoal, a instalação do ThermoSolver. O ThermoSolver é um aplicativo que vocês vão instalar diretamente na tela do seu computador, tá? Ele não é um ADDIN para o Excel, ele é um aplicativo próprio. Vocês conseguem baixar ele através desse site da Universidade de Oregon. Clicando aí, eles vão encaminhar vocês para o site da Taylor & Francis, que é a editora aí que publica o livro do Koretsky, Esse aí é um aplicativo adicional ao livro do Koretsky. Seguindo as instruções de avaliação e instalação, vocês só dar next ali, no meu computador já estava instalado o programa, mas vocês podem ver aí que a gente tem um aplicativo aí para uma série de funções diferentes. A gente vai usar basicamente ele como esse banco de dados, tá? Daí a gente consegue extrair as propriedades termodinâmicas de composto. Observe que a gente tem parâmetros para a equação de Newton em diferentes bases, base 10, base E. Temos ali como mexer nas unidades, temos dados de fator acêntrico, temperatura crítica, pressão crítica aí para uma grande quantidade de compostos. Aí os dados para o metano também.
Ele traz ainda ali um extenso banco de dados. Vocês podem olhar, tem muito componente, muito provavelmente aquilo que vocês precisarem vai estar aí dentro do aplicativo TernoSolver, né? Ao todo acho que são 353 compostos distintos presentes. A gente pode dar uma olhada ali também dentro de algumas estruturas que permitem que a gente adicione, por exemplo, novas espécies químicas, renomeie ou retire espécies desse banco de dados, tá? Ali tem um formato da equação de Antoine que ele usa, caso tenha alguma dúvida aí com relação a isso. Vamos passar então, pessoal, a um exemplo de uso direto, né, dos softwares combinados aí, né? Vamos usar informações do TernoSolver dentro do XSOS para que a gente consiga fazer um estudo aí do comportamento das fugacidades da água como componente puro em equilíbrio aí, né, no líquido vapor. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Basicamente a gente vai fazer cálculo de fugacidade da água, então eu vou precisar ali do valor da constante universal dos gases, está ali em cima anotado no R. Precisaria de dados da pressão crítica, que para a água vale 220,48, da temperatura crítica 647,3, fator acêntrico 0,344. Obtive esses valores diretamente no TernoSolver e aí acabou a finalidade dele para mim dentro desse problema que a gente vai resolver aqui. Eu usei para extrair esses valores aí das unidades. Eu vou estabelecer uma faixa, tá? Para esse cálculo, eu vou colocar uma faixa aí intermediária, tá? Vou começar uma pressão muito baixa, de 0,01 bar. Coloquei uma estimativa de temperatura para que esse sistema tivesse equilíbrio, 250 Kelvin. Coloquei uma composição de 1, por se tratar de um componente puro, então essa composição aí vai ser 1. E aí eu vou usar o TernoSolver, o XSOS, me desculpa, dentro da estrutura de cálculo, tá? Eu vou calcular o Ln do coeficiente de fugacidade da fase líquida, né, que é chamado por essa função PR-Ln de φL. Esse PR significa que a gente está usando a equação de Peng-Robson para esse cálculo. Então vou inserir ali, né, se vocês viram, eu digitei essa equação e chamei ali, né, o termo geral, né, dentro daquele inserir função, clicando naquele FX no alto no canto esquerdo. E aí eu coloquei os valores de R, temperatura, pressão e as propriedades críticas, lembrando de fixar aquilo que efetivamente é constante, né? Nesse caso R, propriedades críticas. Agora eu vou repetir o cálculo para a fase vapor, né? Vou ter ali a função para a fase vapor, que é PR-Ln de φ V no vapor, mais uma vez fixando o valor de R. Vou colocar o valor de temperatura, pressão e composição, que são variáveis, e vou colocar os parâmetros, lembrando que esses parâmetros aí, eles são constantes, né? Agora ocorreu um erro, tá? O meu Excel não aceitou a entrada dos dados, ele travou, tive que fechar o Excel e digitar novamente, tá? Não tenho certeza se foi alguma coisa relacionada com o uso direto aí do XSOS, tá? É um software que é relativamente novo, o uso que eu tenho destinado a ele. O objetivo principal é trazer esse uso maior de Excel aqui, mas eu preferi deixar esse erro aí no vídeo para que, caso, se por um acaso aconteça isso com vocês também, vocês saibam que aconteceu já comigo. Então provavelmente é alguma coisa relacionada com o uso aí da planilha. Até eu fechei ali, como vocês podem ver, o programa, deu um tempo e ele não retornou, então eu preferi fechar e abrir de novo o meu software Excel para ver o que é que tinha acontecido, tá? E aí, ao abrir o software, vocês vão observar que está em uma etapa anterior ali de cálculo, né? Não tive grandes prejuízos ali. Dentro da digitação, o φ do líquido já estava calculado, eu preferi não recuperar e fui digitar novamente a minha planilha. Então eu coloquei ali, né, de novo os dados, Ln do PR, Ln de φ do vapor, né? Selecionei a função, fechei o parênteses e fui no inserir função para colocar os demais dados. Coloquei o valor de R, lembrando que o R é constante, temperatura, mais uma vez, pressão, a composição, né, o Y, e por fim os parâmetros que estão ali selecionados. Dei mais uma vez ali, fixei os valores. Para fixar, para quem não sabe, no Excel a gente pressiona F4 e veja que eu tenho os Ln de φ do líquido e do vapor calculados, tá? Esses valores, se vocês observarem, são diferentes. Isso indica que a essa temperatura que está ali como estimativa inicial, a gente não está em condição de equilíbrio. Eu calculei um delta entre esses valores, né? Subtraí os valores ali, elevei ao quadrado, para que a gente tenha uma variação sempre com um sinal igual.
calculei ali o valor do φ, que é o exponencial desse ln que está aí apresentado, né, para fazer vapor, no caso, que é onde eu estou interessado em fazer o estudo, e calculei a fugacidade, que é o φ multiplicado pela pressão total do sistema. Agora, o que eu vou fazer é me aproveitar da estrutura do solver do Excel para fazer aquelas duas células, né, de ln de φ do líquido e do vapor serem iguais. Então, abrindo o solver, o que eu vou fazer basicamente é variar essa célula do delta, pedindo que ela suma o mínimo valor possível, alterando o valor da célula da temperatura. Tá? Fazendo isso, vocês vão verificar que a gente encontra o valor da temperatura que iguala esses valores de φ. Tá? Observem que a gente tem agora o mesmo valor de φ e temos ali o valor do coeficiente de fugacidade nessa condição, que vale 0,998, um valor muito esperado, uma vez que a gente está em uma condição ali de baixa pressão e baixa temperatura, o gás tem um comportamento muito próximo da idealidade. A partir de agora, o que eu vou fazer é estabelecer ali uma variação para a minha temperatura. Então, eu aumentei basicamente 10 graus Celsius e coloquei uma quantidade determinada de dados aí aleatória para que a gente tenha um determinado número de cálculos aí e sair inserindo valores de pressão também aí aleatórios, tá? Eu variei basicamente entre 0,01 e 45 bar aí a minha pressão, tá? Vocês vão ver ali que eu vou aumentar os valores progressivamente até chegar em um valor próximo ali de 45 no final, tá? O objetivo aqui é apresentar para vocês esse comportamento e como a gente usa, né, os dois aplicativos aí para fazer esse cálculo simples, mas muito útil aí para aplicações de engenharia. Então cheguei ali até a minha pressão de 45 bar, a composição é 1 em todos os casos, então eu vou colocar ali 1 para todo mundo, né, na composição e vou fazer os cálculos dos coeficientes de fugacidade correspondentes a esses componentes, tá? Se vocês olharem, eu não estou em condição de equilíbrio nessas condições, tá? Isso significa dizer que aquelas temperaturas não estão corretas. Calculei os deltas, como você pode ver, eu estou com um delta muito alto. A maioria dessas variações é muito alta, então eu preciso minimizar isso para que a gente tenha essa condição aí de isofugacidade para os meus componentes, tá? Vocês podem ver, são todos diferentes. E eu preciso fazer isso. Aqui agora eu tenho dois caminhos, tá? Ou eu faço isso temperatura por temperatura para cada um desses pontos, ou então eu faço isso de uma forma geral, tá? Eu vou preferir nesse momento fazer de uma forma geral. Então eu criei uma célula lá embaixo que é um somatório de todos esses deltas. Ela está ali em negrito com o nome função objetivo. Eu vou selecionar essa célula função objetivo, vou pedir que ela suma o mínimo valor possível, alterando o valor de todas as células de temperatura simultaneamente, tá? Vou clicar em OK, vou pedir para ele resolver o meu problema e vocês vão poder acompanhar aí que é um cálculo que vai demorar um pouco mais de tempo até no próprio solver, até porque ele tem muita temperatura para variar. Observe ali embaixo no canto esquerdo que a gente tem uma variação da célula sendo minimizada até que a gente chegue numa resposta aceitável. Então temos aí um desvio muito baixo, tá? É da ordem de 10 a menos 9, o somatório de todos os desvios é um número muito pequeno. Eu vou colocar esse número em notação científica aqui agora para que vocês consigam ver a ordem da magnitude desse número, né? Vocês podem observar, são números muito pequenos, tá? Eles variam ali de 10 a menos 10, 10 a menos 9, 10 a menos 11, são números muito pequenos, e observem que a gente tem os cálculos ali, tanto para os coeficientes de fugacidade, como para as próprias fugacidades da água nessa condição, tá? Então aí a gente conseguiu usar a ferramenta, né? O cálculo tá feito, só para que vocês vejam as fugacidades iguais ali na fase líquida, na fase vapor, os LNs, né, dos coeficientes de fugacidade, de que a gente tem uma condição de equilíbrio. E a partir desse momento eu vou passar a avaliar aí as minhas curvas, tá? Alguns gráficos para que a gente entenda esse comportamento de uma forma um pouco mais precisa. Nesse primeiro gráfico ali, um gráfico de pressão-temperatura normal. Segundo gráfico, um gráfico de fugacidade em relação à pressão, onde vocês podem observar aí o desvio da fugacidade em relação ao comportamento ideal, que seria essa linha reta sólida preta. Tá? Vocês podem ver aí no gráfico que a gente tem um desvio negativo para as fugacidades, como ao longo do aumento da pressão, tá? E essa discrepância se torna maior quanto maior é a pressão do nosso sistema. É um gráfico interessante, a gente consegue ver bem essa variação, esse desvio, tá? E a gente consegue entender esse desvio da idealidade causado pelo aumento da pressão. Aqui temos mais um gráfico, que é um gráfico de coeficiente de fugacidade em relação à pressão, também um gráfico muito útil, onde a gente consegue ver, né, esse desvio
do coeficiente de fugacidade propriamente dito em relação àquilo que a gente tem como função da pressão. Né? Aquela linha pontilhada na parte superior representa o comportamento de gás ideal. Tá? À medida que a gente aumenta a pressão, observe que cada vez mais a gente está se distanciando desse comportamento de gás ideal. Isso é um padrão, mesmo entre componentes puros, entre misturas, a gente vai observar que essa é uma tendência muito natural das coisas nesse tipo de sistema. Tá? Observem que, por exemplo, a fugacidade chega a um valor de aproximadamente 0,87 ali no ponto de 45 bar, enquanto a idealidade consideraria isso como um valor de 1. Então a gente tem um desvio bastante razoável, né, que influencia em cálculos termodinâmicos para esse tipo de sistema. Ali só finalizando a nomenclatura, adicionando a nomenclatura de gás ideal, a linha sólida ali no gráfico da fugacidade em relação à pressão, e colocando esse gráfico aí dentro de uma escala adequada, né, de uma dimensão mais adequada, com bordas para que facilite essa visualização aí da diferença. Então a gente consegue observar bem a maior diferença no ponto de máxima pressão avaliada. Tá? É uma aplicação direta aí dos gráficos com uma certa entendimento e construção dos gráficos para que vocês consigam ver a aplicação do XSEOS dentro de uma aplicação de termodinâmica clássica. Pela aula de hoje, então, era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro os procedimentos de instalação e com algumas características de uso, né? Embora seja uma aplicação muito breve, ainda apresentada para um componente puro, né? Vocês devem saber o tópico objeto de estudo principal da nossa disciplina, que são as misturas, mas fizemos aí uma apresentação muito breve da funcionalidade do ADD-IN, o XSOS, e do ThermoSolver como um pacote de dados adicional aí para gerar essas informações tão importantes dentro do banco de dados termodinâmicos dos componentes que iremos estudar. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Até lá!